Os anos 60 são sem dúvida nenhuma uns anos de mudança aí na história da humanidade. Isso é consenso entre historiadores, entre filósofos e entre aí especialistas em cultura pop. Então os anos 60 foi um ano que houveram muitas mudanças em comportamento, mudanças em lutas pelos direitos civis, One day live in a nation where they will not be judged by the color of their skin, but by the content of their character. Mudanças nas artes de maneira geral, na música, o cinema também não ficou de fora e, por que não, nos quadrinhos, com o aparecimento da Marvel. E também nos seriados, de maneira geral. É isso aí, Tribal? Então hoje vamos iniciar um novo quadro, chamado Jornadas na Tribo, em que nós vamos analisar em série vários aspectos da cultura pop, sejam eles seriados, quadrinhos e cinema. Hoje começamos com seriados dos anos 60 que viraram filmes. Salve, salve tribais de todo o planeta, de todos os universos, tudo bem? Hoje vamos falar aí então de seriados dos anos 60 que posteriormente viraram filmes, né? Os seriados mais famosos aí dessa década e que foram para a tela grande do cinema. Isso é uma prática até comum em Hollywood, né? Eles fazerem os chamados revivals ou então pegaram umas ideias que deram certo no passado em outras mídias e levar para o cinema. Isso aconteceu com os quadrinhos, isso aconteceu com os games e também com alguns seriados. O primeiro seriado que nós vamos falar é A Feiticeira, né? No inglês seria Bewitched, que seria enfeitiçado, né? Só que aqui no Brasil ganhou esse nome. A trama é de uma feiticeira que se casa com um mortal. No caso, a feiticeira é a Samantha, interpretada pela Elizabeth Montgomery, e o seu marido, Darren, que é interpretado por Dick York, que na verdade aqui no Brasil ele não foi chamado de Darren, talvez pela dificuldade da pronúncia. Ele aqui no Brasil é chamado por James. A trama da feiticeira é muito legal. Praticamente é focada aí no conflito de mundos aí entre a Samantha e o James, né? Vamos tratar ele por James como ficou aqui no Brasil. Trata, na verdade, do modo de vida americano. Ela fica em casa, né? Ele trabalha no escritório de publicidade. Ele não gosta que ela faça feitiços, né? E que levar uma vida normal. E, no entanto, as situações cômicas no dia a dia fazem com que ela use ou para ajudar, ou ter uma tentativa de ajudá-lo, né? E resolver alguns problemas do cotidiano que ela use de magia. Um gesto que ficou famoso aí, né, seria ela mexer com o nariz. Praticamente uma comédia de situações em que o James tenta levar uma vida normal, ele tenta resolver alguns problemas e fica o uso da magia ou não pela Samantha, né? Que na verdade ela, muitas vezes ela não quer fazer o uso da magia, ela faz relutantemente, outras vezes ela faz de maneira intencional. Também existem conflitos familiares aí, muito interessante. A mãe da Samantha, a Endora, ela é interpretada pela Agnes Moorehead. É uma atriz consagrada nos Estados Unidos e ela faz a sogra do James e ela vive atazanando o James, porque ela acha que a Samantha, por ser uma feiticeira, ela não deve, em hipótese alguma, abrir mão dos seus poderes. Ela tem que usar assim seus poderes e ela também não aceita muito a ideia dela ter casado com um mortal. Ela vive chamando James de mortal e as situações envolvendo os dois, aí a gente vai para aquela coisa do genro e da sogra, tem essa coisa da rivalidade entre eles, né? A série, como eu disse, ela foi um grande sucesso, elevou a Elizabeth Montgomery ao status de estrela nos Estados Unidos, foi vendida essa série no mundo inteiro, ela passou aqui no Brasil em vários canais, TV Tupi, Globo, Bandeirantes, e ela ganhou um status de cult no mundo inteiro, né? Vários programas também depois, a própria Ginny é um gênio.
ela foi uma série baseada também no mesmo esquema, uma mulher com poderes mágicos casada com ou convivendo com um mortal. Outro personagem muito interessante dessa série seria o tio Arthur, interpretado pelo ator Paul Lynde. Esse personagem era muito interessante porque ele aparecia do nada em muitas situações, ele adorava dar sustos, pregar peças. Muitas vezes ele era o personagem, o tiozão divertido da família. Às vezes ajudava a Samantha também a resolver seus problemas. Outra coisa muito legal seriam os vizinhos da Samantha. É um casal praticamente de aposentados, em que a mulher vivia espionando os acontecimentos estranhos, objetos voando, objetos aparecendo e desaparecendo ali do quintal da Samantha e muitas coisas. Aí quando ela ia falar para o marido, a cena já tinha acabado, o marido nunca acreditava, achava que ela estava ficando louca. Então era a Gladys, né, essa personagem, e o Abner, que seria o marido dela, também um núcleo muito interessante. A série feita todo esse sucesso, nada mais natural do que Hollywood pensar num filme que levasse o universo da Samantha para o cinema. Aí o que aconteceu? Fizeram um projeto até muito interessante com a diretora Nora Ephron, que é conhecida por comédias românticas, Sintonia de Amor, Mensagem para Você. Ela é uma diretora e roteirista também muito talentosa, inclusive chegou a falecer há um tempo atrás, né? Infelizmente. Esse projeto foi encabeçado por ela. Escolheram para fazer a Samantha Nicole Kidman, né? Uma estrela. E para fazer o interesse amoroso, o personagem dela, seria o Will Ferrell, né? Famoso aí no Saturday Night Live e em vários filmes. Um elenco muito bom de apoio. Eles chamaram como Endora, como a mãe da Samantha, a Shirley MacLaine, e como pai da Samantha, o Michael Caine, né? Que seriam dois respeitabilíssimos atores de Hollywood, né? Então o elenco prometia, e como uma diretora de comédias românticas, seria praticamente um sucesso garantido que buscaria até um pouco a memória afetiva das pessoas, né? Da série. Ocorre que aí começam os problemas. O que a Nora Ephron fez? Ao invés de ela pegar a personagem Samantha e contar a história da Samantha, né? Não. Ela pegou uma personagem chamada Isabel, interpretada pela Nicole Kidman, que é uma feiticeira, que se muda para uma casa e ela vai interpretar uma personagem chamada Samantha num seriado. And you waited until our wedding night to tell me? I don't believe this! Ou seja, a feiticeira, na verdade, não é a Samantha. Essa Isabel seria uma personagem que vai interpretar a Samantha num seriado. Praticamente desqualificou, né? Descaracterizou muito a série. O personagem do Will Ferrell vai chamar Jack, então não tem nada a ver com... Ele vai ser um ator que interpreta o Darren no seriado, digamos assim, é uma metalinguagem, seria um filme dentro do filme. Também um personagem importante, o tio Arthur, que eu acabei de falar, ele vai ser interpretado pelo Steve Carell, de uma maneira muito legal. Ele tentou fazer uma homenagem ao Paul Lynde, ao modo como ele falava, o modo como ele ri, né? E ficou assim uma bela homenagem. No such luck, Jackie boy. Stay back! De uma maneira geral, o filme não teve muito sucesso. Recebeu inclusive o famoso Framboesa de Ouro, né? Que seria o Oscar dos piores, né, nos Estados Unidos. Ele foi indicado a vários prêmios, né? Ele ganhou de melhor dupla, que seria a Nicole Kidman e o Will Ferrell. Realmente, no filme eles não têm uma química muito interessante, né? Então o filme não teve essa recepção toda, que não fez jus ao sucesso do seriado A Feiticeira. O seriado ele foi aí de 64 até 72 ao ar nos Estados Unidos. É um celular bem longevo. Infelizmente eu digo por causa dos atores envolvidos, né? Atores muito talentosos e personagens muito queridos no mundo inteiro. Infelizmente o filme não foi um sucesso. Opinião Super Tribo. Bom, gente, o que o Kizar acha disso tudo, né? Bom, o seriado, muito bom. O seriado, ele remete àquela coisa dos anos 60, de muita inocência algumas vezes, né? Reflete também a questão do consumo nos Estados Unidos, dos costumes, né, da mulher ficar em casa e às vezes entrar em conflito com o marido. Tem todas essas coisas muito legais, mas é um seriado muito engraçado, é um seriado com umas histórias muito legais, né? Enquanto no filme, infelizmente, o filme ele deixa muito a desejar. Eu não gosto de dizer que os filmes são ruins e inassistíveis, né? Eu não tenho
mas é um filme que deixa muito a desejar na questão do roteiro, na questão da interação entre os personagens, e ele não se propôs a fazer o que muitos filmes baseados em outras mídias fazem, né? Que é buscar a memória afetiva das pessoas. Esse filme praticamente aí quebrou a memória afetiva das pessoas quando nem colocou a Nicole Kidman como a Samantha. Muitas vezes ela até tentou mexer o narizinho e tal, ficar engraçadinho. Ela é uma atriz excelente, né? A atriz, aliás, ela tá uma graça no filme, mas assim, o Will Ferrell muito fraco, né? O Steve Carell faz uma participação muito legal. A Shirley MacLaine e o Michael Caine, eles fazem o que podem dentro dos papéis, mas o filme em si, infelizmente, não tem o carisma que a série tem. Believe me, it'll never work. É isso aí, Tribal. Se você gostou aí desse episódio da série Jornadas da Tribo, se inscreva no canal, curta nossa página no Face e no Instagram e não se esqueça, afinal de contas, somos todos da mesma tribo.